A paz seja convosco, amém, meus irmãos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, curte, se inscreve. Tem muita gente que só tá apenas curtindo, tem muita gente que só tá apenas aí olhando, né? Mas poucas pessoas estão se inscrevendo, então se inscreva aí, de uma certa forma você vai estar me ajudando, amém? E venha fazer parte dessa família, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Edneia. Sempre que Deus me dá uma palavrinha, sempre que Deus me dá um texto, sempre que acontece algo, eu venho estar aqui trazendo para vocês, eu venho estar aqui abençoando o seu dia. Então curte, se inscreve no meu canal e seja bem-vindo, amém? Hoje vamos estar falando o porquê que nós acordamos entre as 3 e as 5 da manhã. O que é que está acontecendo ao nosso redor? O porquê que o Espírito Santo de Deus nos acorda nesse horário? Sim, meu irmão, minha irmã, se você ainda não sabe, se você acha que você acorda ali na madrugada do nada e que até muitas vezes você volta a dormir, você vira pro lado e volta a dormir, não faça mais isso a partir de hoje. Se você ainda não sabe, é o Espírito Santo de Deus que está te acordando. E o porquê? O que está acontecendo no mundo espiritual ou à nossa volta, com a nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos ou até mesmo com uma pessoa próxima de ti, né? Lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 19, se diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levante a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Olha, Deus está falando. Levanta-te. Clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como água diante das faces do Senhor. Por que Deus está falando para nós levantarmos e clamarmos no princípio das vigílias? Por que vigília? Né? Não é à noite que é feita as vigílias? Levanta, levanta, levanta. Deus aqui está falando para você se levantar. Não é para você continuar deitado, não é para você virar para o lado e dormir. Tem algo que está acontecendo, algo que o inimigo está tramando contra o teu dia, contra a tua família, até mesmo contra um dos seus, né? Muitas das vezes tem muita gente que pega e fala: eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo, não sei o que. Tá aí. Esse é um dos motivos que Deus está falando com você, Deus está te acordando. O Espírito Santo está... que muitas das vezes até o nosso próprio espírito que pode estar nos acordando, que pode estar inquieto, né? E nós não percebemos, nós não vemos. E o porquê que isso acontece? Porque quando nós deitamos, quando nós dormimos, né, para descansar ali do nosso dia, enfim, só o nosso corpo que dorme. Mas como assim? Sim. Nós somos espíritos que temos uma alma que habita num corpo, né? Então é por isso que quando falar nós vimos do pó, porque o nosso corpo vira pó, né? Mas a nossa alma e o nosso espírito, eles não morrem. O que é que está acontecendo no mundo espiritual? Gente, essa semana passada, não faz muitos dias não, se tivemos 2 dias, que eu falei que eu vim aqui, então tá gravando esse vídeo para vocês, da importância de vocês estar acordando na madrugada, quando o Espírito Santo de Deus te acorda, quando Deus quer falar com você, até mesmo Deus te acorda apenas para ouvir a tua voz, naquele dia ali corrido, cansativo ali, que você não tem tempo ali para estar orando, para estar falando com Deus. Sim, muitas das vezes Deus acorda apenas para ouvir tua voz, para ouvir você dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor, obrigado pela minha família. Sim. Dá muitas vezes também, pode estar ali do lado ali do seu quarto ali, o teu filho pode estar tendo um pesadelo, uma opressão, o inimigo pode estar ali tentando oprimir ele ali. Não sei.
Mas é na madrugada que o inimigo trama coisas contra a nossa família, contra a nossa vida. Por quê? Porque é na madrugada que quem mexe com tipos de macumba, de oferenda, de feitiço, infelizmente, né? Infelizmente tem pessoas, né? Tem pessoas que usam de qualquer coisa, né? Para tentar nos destruir, para tentar com que venha atrapalhar a nossa vida. E é na madrugada que essas coisas naturalmente acontecem. Se por acaso aí do nada aí os seus cachorros aí começam a latir, suspeita, tá? Suspeita, porque eles estão vendo algo que naturalmente nós com nossos olhos a nu ali nós não conseguimos ver. Mas então conseguimos sentir e o Espírito Santo de Deus nos acorda. Por quê? Porque tá acontecendo algo que nós não estamos vendo, mas que no mundo espiritual está acontecendo algo. Naturalmente, até se você está passando por muitas provações, se você está passando por um deserto aí, entendeu? Se tem algo, se tem uma bênção aí para chegar na sua vida, não sei. Naturalmente, o inimigo ele vai tentar de tudo para te tirar do foco, para que essas bênçãos não cheguem até você. Sim, ele vai tentar fazer de tudo. Gente, isso é muito sério. Essa semana aconteceu algo comigo que eu fiquei em choque. Totalmente em choque. Essa semana o Espírito Santo me acordou, fazia dias, assim, de algumas vezes eu tive preguiça. E aí eu também não sei, né, se com você já aconteceu algo, se o Espírito Santo já te acordou, se Deus já te acordou. E você venha ter ignorado, você venha ter voltado a dormir. E aí no seu dia aconteceu algo que você não esperava, alguma coisa deu errado. Olha aí a importância de você acordar na madrugada, quando Deus te acorda. É para você repreender todas as tramóias do inimigo, que o inimigo está tentando, olha, contra você, contra a tua família. Que então muitas das vezes temos um dia ruim, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas na madrugada nós já tivemos o sinal de que algo estava acontecendo, que era pra gente se levantar e que era pra gente se posicionar, orar, repreender. Essa semana o Espírito Santo me acordou, né, na madrugada, me despertou. E eu não consegui mais dormir, então eu me levantei e eu fui orar. Graças a Deus, graças ao Pai, que Ele me acordou, que eu levantei e que eu fui orar. Sem saber de nada, nós devemos que orar, nós devemos que agradecer a Deus, sim, entendeu? Nós devemos já agradecer a Deus pelo dia que já está ali se iniciando. Por outros dias que Deus já tem nos livrado e pelos dias, né, que estão à nossa frente. Sim, porque quando você começa a fazer uma oração, você já vai, meio que a sua oração já vai adiante de você, já quebrando todo o mal. Então por isso não pare de orar. Não pare de buscar a face do Senhor. Não pare de orar, não pare de repreender o mal, porque o inimigo, o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele faz de tudo para tirar a sua paz, para que o seu dia seja ruim. Então, porém, o Espírito Santo de Deus me acordou. E eu vim, orei. E eu repreendi todo o mal. Graças a Deus. Então, quando foi mais tarde, lá pelas voltas das 10 horas por aí, eu tinha um feijão para cozinhar. E eu coloquei esse feijão para cozinhar. E aí, assim, como vocês sabem, dona de casa ao mesmo tempo que tá fazendo uma coisa, daqui a pouco ela já tá fazendo outra. Enfim, dona de casa 1001 utilidade, né? Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu fui fazer meus outros deveres. Não sei, mas foi no momento em que eu ia já pro meu banheiro, lavar o meu banheiro, mas tinha algo na cozinha que eu tinha que pegar. O Espírito Santo me tocou.
No momento em que eu entrei dentro da minha cozinha, a minha parede já estava pegando fogo. Sim, irmãos. A minha parede estava pegando fogo. Não sei como aconteceu, porque não tinha como acontecer. Tinha um pano de prato, tinha umas panelas juntas ali, que tinha um pano de prato que estava por cima ali das tampas. Mas não dava para chegar até o fogo. Não sei se devido ao vento, se o vento levou as chamas do fogo. E aí então foi até o pano de prato. E do pano de prato, meio que o fogo pulou na minha parede. Na parede tinha uma cortina. E aí, muito tempo atrás, eu tinha já tirado essa... como que eu vou falar? Muito tempo atrás já eu tinha tirado o vidro do fogão. Né? Coisa que eu vou procurar e vou estar colocando de novo. Porque, assim, eu acredito que se não tivesse o vidro ali do fogão, que se tivesse o vidro do fogão, né, o dano poderia ser menor. Mas graças a Deus que eu entrei dentro da minha cozinha nesse momento, mas o fogo já tinha se lastrado na minha cortina. Então eu estava subindo pro teto. Nossa, foi apavorante aquela cena. Foi apavorante. E nesse mesmo momento que eu vi isso, eu já corri, minha filha estava em casa, eu já corri, peguei a água, taquei no fogo. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar a importância de eu ter levantado e orado, repreendido todo o mal contra a minha casa, contra a minha família, nesse momento. E se eu não tivesse levantado? Se eu não tivesse orado, repreendido esse mal? O que poderia ter acontecido? Você tem ideia de quanto é muito sério isso que a gente está falando? Da importância de nós estarmos levantando na madrugada, da importância de nós estarmos repreendendo o mal? Gente, desde quando eu comecei esse canal, eu tenho enfrentado muitas oposições. Muitas oposições. Não vou falar para vocês que está sendo fácil, porque não está sendo. Mas eu creio em Deus, porque Deus é maior. Eu creio em Deus porque foi Ele que me colocou aqui. Eu não tô aqui para brincar, de fazer videozinho, não. Eu não tô aqui. Eu tô aqui para levar a palavra de Deus a mais longe. E para abrir os olhos de muita gente que se encontra cegado. Sim, tem muita gente que se encontra aí cegada aí, que as coisas acontecem, que o Espírito Santo acorda na madrugada e muita gente volta a dormir. Meu amigo, minha amiga, vamos despertar. Vamos despertar quando isso acontece. Assim, como eu, como eu sou também uma intercessora, muitas das vezes o Espírito Santo já me acordou até para orar por alguém. Sim, né, que muitas das vezes você tá ali se perguntando: Senhor, tu me acordaste, eis-me aqui. Eis-me aqui, você tem que falar o que o Senhor quer. Eis-me aqui, Pai, fala comigo. E tenha discernimento para ouvir a voz de Deus. E aí, de repente, se aparecer uma imagem de uma pessoa no seu pensamento, um amigo, uma amiga, é Deus querendo que você ore por aquela pessoa. Ah, mas como que eu vou saber? Como é ter discernimento com Deus? Como é estar ouvindo a voz de Deus? Como que eu vou saber que é a voz de Deus ou a voz do inimigo? Tendo intimidade com o Pai. Eu já falei isso aqui. Gente, cada ano que nós passamos, cada ano que vem se iniciando, nossa, eu fico chocada em ver muita coisa que está acontecendo aqui no nosso mundo. Muita coisa. É o fim dos tempos mesmo. É o fim dos tempos mesmo. Tem gente que já perdeu a noção. Nossa, eu fico muito triste com uma coisa dessa. Mas enfim, gente. Eu espero que depois desse vídeo, se você tenha ignorado a voz de Deus, né? Se você tenha falado que Deus não fala com você, Deus fala sim com você, meu irmão, minha irmã. Só que você não está ouvindo, só que você não consegue ouvir. Você
Tem muitas vozes aí dentro da sua mente, aí no seu dia a dia. Silencie essas vozes, tendo mais intimidade com o Pai. Silenciando. Deus vai te direcionar, Deus vai te moldar. E é muito bom ouvir a voz de Deus, gente. Deus vai falar sempre com você. Tenha intimidade com Deus. Amém? Gente, se você tem interesse de ver esse vídeo, eu tenho outro canal e eu gravei, tá? Esse momento, não Momento do Fogo, né? Que eu não consegui nem... Mas eu gravei essas partes aí que foi, né, que foram queimadas aqui na minha casa. Graças a Deus que a parede era de cimento, não foi um dano maior. Acredito que se a parede fosse de tábua, né? Que aqui é de tábua, mas eu tô aqui na minha primeira sala, eu tô aqui, né, na porta da frente. Mas a minha cozinha já é de tijolo, então eu acredito que se fosse de tábua, eu acredito que o dano teria sido maior. Mas eu creio que Deus me livrou, foi um livramento muito forte, muito grande. E aí, assim, se você tem interesse de ver esse vídeo, eu tenho um outro canal e eu vou estar deixando o link aí embaixo, tá? Mas, gente, é muito sério, tá? É muito sério. Porque, assim, eu já tive vários despertar de Deus e que eu ignorei. E que no dia seguinte, meio que aconteceu um acidente com meu filho. Eu tenho um filho de 17 anos. E ele trabalha de moto. Então, assim, né, eu sempre tenho que estar orando muito por ele, né, pelos meus, enfim, né, por toda a minha casa. Mas por ele eu oro mais, por ele estar sempre aí nas ruas, aí, né, e nas ruas é muito perigoso. E assim, muitas das vezes, quando o Espírito Santo já me acordou e eu não despertei, meu filho se acidentou. E até por uma vez foi até grave. Então, gente, é muito sério. É muito sério. Não vamos dar poder ao inimigo sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém? Gente, Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E que você venha ter um dia abençoado na santa paz de Deus. Que Deus venha iluminar o seu dia, os seus caminhos. Que a mão de Deus Pai Todo-Poderoso cubra você e toda a tua casa, toda a tua família. Que a mão de Deus Pai Todo-Poderoso venha cobrir você, toda a tua casa, tua família. Que o sangue de Jesus venha te proteger de todo o mal, de toda a inveja, de toda a perseguição. Que você venha ter um dia de paz. Amém?